Tudo bem, pessoal? Meu nome é Julião de Logo Neto, sejam muito bem-vindos novamente ao nosso canal aqui. E neste vídeo aqui eu vou ensinar para vocês aqui como eu faço o dimensionamento das tubulações de água fria e de água quente. Para quem não sabe, as tubulações de água fria é um material de PVC rígido e o nosso material de água quente nós temos o nosso PVC rígido, só que com material mais resistente, chamado também de CPVC. Olha só, nós temos essa tabelinha onde nós temos o trecho, o peso, a vazão, o diâmetro, a velocidade, velocidade limite, o comprimento, as perdas de cargas, o desnível geométrico, a montante, a jusante e aqui uma necessária, que a gente pode ou não acrescentar, tá bom? Então, olha só, o que é que eu fiz aqui? Eu defini os trechos das minhas tubulações e como é que eu defino o trecho? Eu tenho aí o lavatório, eu tenho também a bacia sanitária e eu tenho o meu chuveiro ali do meu cômodo, certo? Cada um, no momento que eu tiver aí as conexões, eu também obtenho os trechos, né? Então, da minha tubulação de queda para a minha bacia é um trecho, da minha bacia para o lavatório é outro trecho, do lavatório ao meu chuveiro já é outro trecho. Então eu vou definindo aqui, eu inseri aqui um trecho que vai de 1 ao 9. Considerando que esse trecho do 6 ao 9 tem peso de 1, então, de qualquer forma, eu obtenho aqui do 8 ao 703. Então, esses pesos aqui eu observo por meio de tabelas, ok? Então, eu tenho aqui os meus pesos relativos e eu tenho a vazão do meu projeto. Então, eu tenho um de peso, significa dizer que eu tenho do meu trecho tal é o meu trecho tal. Eu somo aí os pesos para que ele vai desse trecho para esse trecho. Então, supondo que do trecho 6 ao trecho 9 eu obtenho aí um peso relativo de 1. E aqui do trecho 8 e trecho 7 eu obtenho 0,3. Neste caso, essas outras opções aqui que vão até o trecho 1, 2, nós começamos do trecho 6 e 9, ok? Sempre do último para o primeiro. Então, a gente faz assim. Então, quer dizer que meu trecho 1 e 2, eu tenho 33,5 de peso. Ou seja, eu obtenho uma vazão de 1,74. Eu coloquei aqui esses dois valores manuais e o restante ele foi calculado automaticamente. Neste caso, se eu considerar um diâmetro de 44, eu obtenho uma velocidade de 1,14, uma velocidade limite de 2,94 e se eu obter aqui um comprimento de 6, vou considerar aqui um comprimento de 3,2, eu obtenho aqui o meu comprimento equivalente de... Deixa o valor aqui, ó. Então, eu tenho um total aqui, ó, o equivalente, eu tenho um real, que é a altura geométrica mais a altura manométrica, e eu tenho aqui somente a altura geométrica. Vou considerar aqui 5,80. Bom, vou fazer o download desse meu arquivo aqui, baixar Microsoft Excel, para que eu possa editar esse aqui, porque eu não consigo editar aqui nas nuvens, tá bom? Então, eu vou editar aqui esse arquivo após eu baixar. Muito bem, baixei. Clico, puxo e arrasto para cá. Dou 2 cliques para poder abrir minha planilha. E eu vou abrir na versão WPS Office, que aqui eu consigo editar bastante. Então, nós paramos aqui, ok? Então, contendo aí um peso de 62, eu obtenho aqui uma vazão, considerando aqui esses dois valores que eu inseri, eu tenho um peso aqui de 62, ou seja, uma vazão de 2,37, um diâmetro, considerando diâmetro, vou considerar aqui o diâmetro de 45, eu obtenho uma velocidade de 1,49, uma velocidade limite de 2,97, o comprimento, considerando a geométrica, o comprimento geométrico e o manométrico tem um 17, o equivalente é só mesmo um cálculo automático e eu tenho o total, que é o cálculo automático. Eu tenho minhas perdas de cargas, que eles são calculados automaticamente,
eu tenho essa perda de carga considerando a vazão e o diâmetro, e eu tenho aqui o total, que é também calculado manualmente. Nesse caso, eu obtenho aqui o desnível geométrico, calculado também automaticamente. Eu tenho a minha montante e a minha junzante. O que eu vou importar aqui, de fato, é a minha junzante. Ok? Então, aqui no meu trecho 6.9, eu obtenho um valor aqui de 1,69, ou seja, eu obtenho um diâmetro aqui de 80. Se eu aumentar aqui para 100, olha só, minha junzante ela vai para 2,32, ok? Se eu diminuir aqui para uma tubulação de 50, eu tenho uma junzante aqui de menos 6,34. Quer dizer o quê? Quer dizer que eu preciso aumentar essa tubulação para 75. 75 eu já tenho uma jusante de 1,30, 1,34. Neste caso, o meu trecho 7 e 8, eu preciso de uma tubulação de 20. Isso aumenta a minha jusante para 2,3. O meu trecho 6.7, eu obtenho uma tubulação aqui de 17, vou aumentar para 20 também. Então, ó, 20, eu obtenho aqui uma jusante de 2,9. 4 e 6 aqui, eu obtenho um diâmetro de 20. Se eu obter o diâmetro de 20, eu obtenho aqui, opa, desculpa, o diâmetro aqui de 25, vou considerar aqui 25, ok? Eu obtenho aqui uma jusante de 2,5. Aqui, vou considerar também 25. 25 eu obtenho uma jusante de 1,18. Ok? Eu vou aumentar essa parte aqui também para 25. Aumentando para 25, então minha jusante é de 0,54. Vou aumentar então para 45. Eu obtenho uma jusante de 2,84. Então, aqui eu tenho 45 de diâmetro aqui, né? Eu tenho 20, 25, depois eu tenho 45 e 50, né? Depois a gente aumenta as nossas tubulações, tá bom? Então, aqui eu tenho no trecho 2 e 3, eu tenho 35. Vou diminuir isso aqui para 25. Diminuindo para 25, ele vai para meu jusante, vai para 0,96. Não é isso que eu quero, então eu vou aumentar aqui para 45. 45 eu obtenho aqui uma jusante de 3,29, tá ok? Então, a vazão aqui, o diâmetro que eu considerei aqui de 45, tem uma jusante também de 2,09 no trecho de 1,2. Bacana, né? Um trecho de 1 a 2. Bacana, então eu tenho todas as minhas tubulações bem calculadas, significa dizer que eu vou ter aí no meu banheiro uma ótima pressão, ok? Então, aqui eu posso considerar aqui 2, porque se eu considerar 2 aqui, ele aumenta aqui a minha montante. Deixa eu ver aqui, 3. Aqui nessa junzante pelo menos aqui na parte do meu trecho aqui de 4,5, observe que eu tenho 25. Eu posso também aumentar para 45. Mas se eu aumentar para 45, ainda minha jusante fica de 1,24. Neste caso, eu precisaria de um equipamento de aumento de pressão nesse trecho para poder aumentar a minha jusante aqui. Tá bom? É isso, pessoal. É assim que a gente calcula as nossas tubulações de água fria e é o mesmo princípio para que a gente possa calcular também as nossas tubulações de água quente. Levando em consideração que a gente precisa aqui também das perdas de cargas, que também são calculadas automaticamente, tá bom? Então vamos verificar aqui, ó, todas são calculadas automaticamente. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.